Nossa, tá Bom dia. nervosa. Bom Foi dia, aí? bom dia. Posso iniciar? Pode, pode. Tá bom. Bom dia, meu nome é Robson Salvador. Eu fui diagnosticado com autismo nível 1 de suporte. Depois eu vou explicar detalhadamente essa questão dos níveis. Durante a pandemia, né? Porque durante a pandemia eu comecei a observar algumas questões de que as pessoas estavam muito doidas, muito malucas em relação a, a ficar em casa ou a respeitar o isolamento social por conta de um motivo óbvio, né? E eu comecei a ver que tinha alguma coisa estranha, alguma coisa diferente aí, porque foi muito bom para mim a relação do trabalho focado, né? Sem ter muita gente, sem ter muitas pessoas no ambiente, dispersando e tudo mais. E eu consegui implementar muitos projetos pensando em solução, não no problema, né? Porque a mente autista ela tem uma visão sistêmica muito boa, né? De leitura de padrões, de foco em pensamento para resolução. Isso é uma das características do caso do meu espectro. Depois eu vou explicar sobre a questão da amplitude e da variação em relação aos espectros todos, né? E isso fez a diferença para eu compreender que tinha alguma coisa estranha no sentido de fora de um padrão comum. Nós não usamos o normal, porque o normal é um ponto de vista, é uma média tirada de alguma coisa, então o normal não é uma palavra utilizada. Então é fora do que é típico para a humanidade. Por isso que nós falamos da relação típica e atípica. Então, o autismo ele tem uma questão do neurodesenvolvimento, ou seja, ele não é uma doença, ele é um transtorno, uma característica, embora tenha um CID, né, como as doenças comuns que atacam, ou, sei lá, afligem a humanidade, né, mas, na verdade, é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, o cérebro do autista funciona de uma outra forma diferente do padrão típico das pessoas ditas normais. Mais uma vez, reafirmo, típico. Então, esse lugar da nomenclatura é super importante, já que você está falando de adequação cultural, já que você fala de inclusão, que é uma vontade de inclusão verdadeira e não uma inclusão para lacrar, né? Porque existe muito movimento de inclusão para lacrar, e pelo nível de criticidade que o autista tem, ele vai pegar de cara se a empresa está querendo lacrar, ao invés de verdadeiramente incluir. Então, nesse ponto, a relação autista é muito séria, então é importante que você esteja, de fato, muito bem inteirada do que significa, para não criar sei, né? Porque você vai ver na cara do autista essa situação. Pode ser que ele não expresse, mas você vai notar, porque existe uma certa transparência que pode ser até vista como ingenuidade, né? Muitas vezes a pessoa fala, nossa, como ele é ingênuo. Não é ingenuidade, é um nível de transparência e de não camuflar habilidades, que hoje, na verdade, eu leio que existe um equívoco sobre o que significa habilidade social, né? As pessoas pensam que habilidade social é conseguir se sair bem com todo mundo. Isso não necessariamente é uma habilidade social, isso é uma forma de ser falsão, de esconder o jogo, né? E o autista ele joga muito com as cartas claras, ele é muito direto, ele é muito objetivo, ele fala, ou ele pega no discurso alguma incoerência e pergunta, mas era isso? Por conta da literalidade. O autista é extremamente literal, tanto que tem muitas piadas que as pessoas fazem e ficam assim, ó, né? Vou contar um exemplo que aconteceu ontem na empresa, né? Ontem. Então, hoje eu consigo pensar sobre isso. Outra época eu ia ficar assim, nossa, estão me tirando, estão tirando uma com a minha cara, né? Não, hoje eu já entendo que existe esse fator. E o diagnóstico é muito importante, o conhecimento disso é muito importante para você conseguir lidar com quem você é. Conseguir lidar, então é mais importante o diagnóstico para o autista do que para a sociedade. A sociedade puf,
Mas para a pessoa autista reconhecer que isso é uma característica, é muito importante. Então, vou dar o exemplo de ontem. Nós estávamos na confraternização, né? Eu já estava, ai meu Deus, vou ter que ir para a confraternização, que porre, né? Que saco. Lá vou eu ter que conviver com uma galera, ou com algumas pessoas muito legais, mas outras você sabe que não são legais, você lê o padrão, e o autista normalmente identifica e trata a pessoa como ela merece ser tratada, não necessariamente como o corporativismo, que não é uma questão de corporação, eu falo corporativismo como um pejorativo mesmo, dita que deve ser. Então, ele não necessariamente vai ser agradável com pessoas que não são, ou sei lá, imagina que você tem missão, visão, valores da empresa. O autista vai tentar se adequar o máximo possível a isso. Então, a instituição ter bem claro quais são a missão, visão, valores para isso vai ser bem importante, porque ele vai ler e ele só vai para esse meio se ele se sentir encantado por missão, visão e valores. E aí, conforme você vai atuando, ele começa a perceber quem está fora da linha, porque o senso de padrão dele é muito alto. Né? Então, opa, isso aqui está fora. Esses me disseram que era assim, que está acontecendo. Então, essa relação com a hipocrisia e com a incoerência é muito complexa, muito difícil para a pessoa autista lidar, né? Eu falo por mim. Mas voltando à história da empresa. Aí estava lá, o meu diretor colocou para cá o vice, né, uns negocinhos, e aí começaram a fazer uma brincadeira sobre o boneco, que aí aparece o boneco que tem que nasce os cabelinhos de verde, né, que era aquela coisa de criança, de areia, que fica com os cabelinhos assim, e todo mundo, kkkk, é mesmo, kkkk, e eu assim, gente, mas você não entendeu? Eu falei, não entendi. Mas o cabelinho, você não sabe o que é, eu vou pesquisar aqui para você. Não, gente, eu sei o que é, eu já entendi. Aí todo mundo rindo, é que eu não acho graça. Não é engraçado. Então, pro típico, esse tipo de relação, metáfora, é algo que desperta alguma coisa, dispara serotonina, não sei que raio que acontece com os típicos. Para os atípicos, não necessariamente é uma verdade. Eu entendi, logo que começaram a manifestar, não achei a menor graça, né? Mas normalmente os típicos ririam disso. Então já é uma divergência que parece que ele é chato, ou que ele não é sociável, ou que ele... Não, é que não tem graça, eu não preciso. Reforçado. O autista não entra nessa. É muito difícil para ele cumprir esse papel social, porque, na verdade, o que dizem ser socialização, o que dizem ser habilidade social, na verdade, é cumprir um papel desejável por um público culturalmente típico. Então, aí já começa um acometimento em relação ao nível de suporte. Então, a equipe precisa entender que a característica é diferente e não necessariamente o autista vai corresponder a essas expectativas sociais. Por exemplo, eu tenho horror de amigo secreto, porque se eu tiver um amigo secreto, eu não vou selecionar as melhores palavrinhas. Entende? Eu até vou, mas vai me custar tanto usar desta habilidade social, que, ao meu ver, é uma grande falsidade, um grande teatro, né? Então, esse lugar é muito complexo. Não, se nós vamos fazer teatro, uma peça de teatro, você é o melhor na peça de teatro, porque, estamos em uma peça de teatro. Agora, no ambiente corporativo, na vida real, não vai rolar, e me custa. Então, eu vou dizer, nossa, olha, minha amiga secreta é alguém que fala que vai entregar no prazo e não entrega. Ótimo. Né? Aí a pessoa vai ficar chateada, nossa, me expôs, mas precisava. Então... Desculpa. Ria, não, isso é engraçado mesmo, porque é uma realidade. Assim, a mentalidade é essa. E eu sempre sofri muito com isso. Você me conhece há algum tempo, você deve ter assistido uma série de inadequações minhas ao longo da história, com algumas polêmicas, com algumas tretas e tudo mais, porque a gente tem uma relação desde criança, né? Inclusive na época da igreja. E eu achava que eu sempre era o chato, eu era o esquisito, eu era não sei o quê, né? Meu apelido na família era Tinho de chatinho, ou seja, coisa que ficou muito clara, a questão alimentar, tem determinadas coisas que não rola.
Ah, mas todo mundo vai comer tal coisa. Não vem levar para japonês. Ah, mas é incrível para japonês. Não gosto, não quero. Se eu sentar lá, eu vou sentar para assistir vocês, então eu prefiro não ir. Entende? E existe uma pressão para que vá. Então, esse lugar do deixa a criatura à vontade, quando achar que tem que ir, vai. Isso é muito importante, né? Outra situação, agora nós vamos falar dos níveis de suporte. Quando nós falamos de nível, porque o pessoal pensa, ah, você é muito autista ou pouco autista, você nem tem cara de autista. Primeiro, autista não tem cara. Primeira coisa, não existe cara, uma aparência. Como alguns outros transtornos, algumas outras condições são bem visíveis, não é. É uma deficiência, no caso, invisível. Tanto que o girassol é uma identificação, né? O cordãozinho do autismo é uma identificação. Aquele do quebra-cabeça coloridinho, né? Isso. Então, nós temos o girassol, que é tratado como deficiência invisível, e o quebra-cabeça, que é um símbolo O girassol eu não conhecia. O girassol é mais amplo, né? Então, inclui outras deficiências invisíveis, inclusive se a pessoa tem baixa visão, uma questão ocular, audição, que não é visível, essa é uma forma de sinalizar a inclusão. No meio autista, existe algumas divergências em relação ao quebra-cabeça ou aquele símbolo do infinito colorido, que parece um arco-íris. Então, tem pessoas que preferem o símbolo colorido do infinito, tem pessoas que preferem, então, é muito de opinião. Mas, institucionalmente falando, o símbolo é o quebra-cabeça. Algumas organizações pendem para um lado, assim como a diversidade fala de tantas letrinhas, LGBTQIA+, existe também, nesse movimento, observações diversas. Mas o que é dado, real, é a identificação com o quebra-cabeça, que é o crachazinho. Isso é importante porque você sinaliza para a sociedade caso o autista queira, porque tem autista que não quer. Eu, por exemplo, não necessariamente ando. Eu ando na bolsa para sinalizar, porque, de repente, eu preciso de suporte em algumas situações, não são todas as situações. Quando eu falo de nível 1 de suporte, é porque a pessoa tem baixo nível de necessidades de apoio, suporte de outras pessoas, ou seja, que me auxilie, né? Vou falar por mim. Algumas situações que eu sei que vão me gerar estresse, ou que já tem como experiência um nível de estresse que talvez outras pessoas não tivessem tão sérias e que vai gerar uma ansiedade e tudo mais. Embarque no aeroporto. Por exemplo, aquelas 3 filas, qual é a minha fila? Fila 1, 2, 3, que não sei o que, porque vai entrar. A autista, como já pensa em toda a estrutura, já fala, meu Deus, se eu entrar depois, eu não vou achar o lugar onde vai colocar a bolsa vai estar lá atrás, vou ter que pedir licença para as pessoas vão esbarrar. Então, talvez uma pessoa típica fale assim, nossa, que frescura! Mas com o autista, eu já entrava em crise, meu Deus do céu, eu vou ter que... Então, o ato de poder acessar a fila prioritária e ter a minha mala em cima da minha cabeça, para quando eu tiver que sair, já é um... Ou seja, aquele nível de estresse que já ia me colocar numa sobrecarga, que provavelmente ia ficar estressado o dia inteiro por conta disso, ou seja, com tônus, tá vendo? Eu tô imaginando isso, você vê que eu já fiz isso aqui, ó. Ou seja, só de eu expor a coisa já... Então, isso é muito real. Talvez o típico não compreenda, porque não vive nesta pele ou nesta realidade. Mas para o atípico, isso, por exemplo, no meu espectro, isso é muito, 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 muito sério e me faz muita diferença. Tá? Então, eu faço uso desse direito. Sim. Né? Por exemplo, filas. Não tem tanto problema de fila, mas se a fila for quilométrica, o tempo de espera é percebido de formas diferentes. Exemplo, às vezes eu paro assim, ó, e fico. Né? A mente está lá, mas você dá umas pausas. Nossa, você está viajando? Aí eu volto. De repente eu não tenho tanta noção do tempo passado enquanto eu estou nisso. Porque de repente isso é tão importante, eu estou pensando em alguma coisa que é tão incrível, né? Que antigamente as pessoas falavam, ele foi para o mundo dele, está no mundo. Não é o mundo, você está aqui, mas você está pensando sobre essas coisas. Então, sim. Você tem aquelas paradas de oi, né? Que de repente é uma forma de autorregulagem. Então,
outra coisa importante do espectro autista é que tem momentos de autorregulagem, e esses momentos de autorregulagem são variáveis de pessoa para pessoa. Por exemplo, eu tenho essas pausas às vezes. Tem pessoa que precisa fazer algum tipo de estereotipia, que são movimentos repetidos, tipo estalar dedo, e aí vai e volta, estalar dedo, ou então se balança, né? Ou então criar alguma coisa, que são os estímulos que são liberadores de tensão. Então, esse tipo de coisa libera uma determinada tensão acumulada, né? Então, da mesma forma que tem a Tourette, que o pessoal precisa fazer e precisa dar um grito, por exemplo, é como a Tourette lida com a abstração ou com o soltar energia. O autismo tem também isso, que são chamados de STEAMs, que são as estereotipias. Então, todo mundo acha que quem tem esse movimento repetitivo é que é autista. Não, nós temos diversas estereotipias. Eu, por exemplo, tenho uma prática, uma que é, de repente, apertar essa falange aqui, ó, com a unha. Então, muitas vezes, e ali é quietinho, eu tô aqui, ó, quietinho, mas eu tô, de repente, fazendo essa situação. Tinha uma época que eu ficava com o dedo até com crosta aqui, que eu ficava mordendo. Morde o canto da boca. Então, existem algumas coisas que falam. Uma que eu descobri recentemente por conta da pandemia é que, se você observar, eu faço isso com muita frequência, que é a sobrancelha. Mas é tique. Eu achava que era tique, né? Mas eu entendi que é uma forma de distensionar. Ou distensionar, ou tudo mais, né? Então, quando eu falo, quando eu estou pensando, isso aqui acaba inconsciente, ou sei lá, que mecanismo que acontece. Então, essas coisas estranhas são características, por exemplo, do meu espectro autista. Por exemplo, eu sou um autista super expressivo, talvez porque eu treinei muita habilidade disso no teatro. Teatro, é isso que eu ia falar. Isso ajuda bastante a lidar com determinadas dificuldades. Mas até o 7º ano, eu era o aluno que sentava de frente para a professora e não me relacionava. Falava, nossa, o Robson não se relacionava? Não, até o 7º ano era bicho grilo. Então, quando eu estava lá, eu tive sorte, eu fui muito privilegiado em diversos sentidos. Então, vou falar dos privilégios que eu tive que muitas pessoas não têm. Por isso que eu não necessariamente gosto de ser exemplo, porque senão fica assim, olha lá o Robson, mas ninguém está analisando a minha história completa e o que eu tive de acesso em relação a outras pessoas que não tiveram. Por exemplo, eu era menino, e eu, pequenininho, né, aí compraram material, porque é para escolinha, uniforme, não sei o quê, pagaram o tio da perua. Eu acho que eu não durei uma semana na escola, no começo. Era horrível. Eu tinha a impressão que eu estava num lugar frio, com um monte de gente gritando, e tinha que ir pra sala, e que não sei o quê, então era uma loucura. Tem gente que passa anos da vida sem conseguir se adaptar à escola. Isso gera uma série de prejuízos. Então, por que o autismo tem esse lugar de acessos a coisas, ou tem preferencial? Porque o autismo gera, sim, prejuízos na vida do autista. Uma série, numeráveis. Por exemplo, adaptação, rigidez mental. Então, a adaptação do autista é diferente. O tempo de adaptação do autista é outro. Então, por exemplo, para a escola, aí não fui, teve que cancelar, mas o menino, não sei o quê. Então, e aí eu fui muito negligenciado quando eu era menino, porque todo mundo falava assim, porque os pais são separados, porque foi criado pela avó, ou seja, tudo tinha uma justificativa, uma hipótese. E na nossa época também isso não era algo... Mas é uma negligência social, não estou culpando pai, sociedade, não, mas é uma negligência que, graças a Deus, hoje já foi bem superado. Tem muito ainda? Tem, mas já foi bem superado, né? E eu dei a sorte de crescer numa rua em que todos os meus paradigmas, ou seja, amigos, vizinhos, eram praticamente da mesma idade. Então, como estava num ambiente tranquilo, seguro, que eu olhava a porta, via em casa, então essas pessoas que estavam próximas ali, tranquilas, elas entraram no Abrão na mesma turma. Então, eu ia para a escola, para um ambiente onde as pessoas que eu tinha relação e segurança estavam. Então, não era uma mudança completamente difícil. Era ir para um lugar com esse meio. Então, eu tenho amigos que eu lembro até hoje, e todos praticamente estudaram na mesma turma.
Então, eu consegui ser privilegiado por isso. Sim. Até que eu, por exemplo, a hora que eu fui para o quinto ano, quinta Você teve série, que ir pro Ávila. antes disso ainda, eu tive uma crise muito grande que era a mudança de professores. Imagina, você está com uma pro que é sua, que te olha, que você senta na frente, que você é pequeno, que você é, né, já me colocava na frente por algum motivo. Sempre escutei na frente. E eu vou para o quinto ano e tem vários professores, instaurou-se uma crise. Meu Deus do céu, foi muito difícil essa história de vários professores. Mas eu lembro de várias coisas, por exemplo, eu ia falar com a professora Valéria no segundo ano, chorando porque eu estava transtornado com alguma dificuldade e tal, e ela me imitava. O que foi, Robson? Eu lembro disso. Eu lembro de professora com régua, batendo na mesa, e aquilo era uma agressão na minha mente, mas eu não entendi o que isso significava, né? E foi indo. Aí, quinto ano foi essa crise por conta da mudança, então eu fui pro Ávila. Quando eu fui pro Ávila, que eu entrei naquela escola gigante, que eu não sabia onde era a minha sala, que não sei o que, foi caos. E aí eu fui para uma turma, eu dei sorte outra vez. Eu fui para uma turma seleta, que era a última, lá do corredor da ponta, que eu acho que era o sétimo, sexto negócio, já nem lembro mais qual era. F, ou seja, o último lá da ponta. Nossa, era o último mesmo. E era o último da ponta, porque era aluno novo, não tinha histórico meu, fiquei lá na ponta. Mas, ao invés de ser uma turma de 44 pessoas, eu estava na última turma que tinha umas 17. Nossa, e todas as outras turmas eram muito cheias, de verdade. Eram muito cheias, mas eu peguei uma sala com 17. E tinha uma menina chamada Nádia, que me ajudava muito, ficava muito próximo, que me acolheu. Então, o que ela foi? Ela foi meu suporte para conseguir fazer as coisas, me adequar e tudo mais. Então, ela foi meu suporte. Chegou um dia que a Brígida, na época, teve que desfazer essa turma para distribuir nas outras. Eu fui distribuir uma outra turma, foi o caos. Aí eu já surtei de novo, minha mãe teve que ir à escola. E aí foi mó pau, ainda não tinha laudo, mas foi muito pau, muita briga. E retomaram a sala do jeito que era. E aí eu tive o privilégio de seguir com uma turma reduzida, com professores com mais atenção, né? Então, ou seja, um suporte importante do público. Sim. Isso é um privilégio, né? Nem todo mundo tem isso. Eu fui privilegiado. Por isso que eu digo que a minha história não necessariamente é regra. Sim. E aí fui para lá, comecei lá, a professora Denise, a professora Luciene, falavam, poxa, tem um grupo de teatro na escola, você é tão quietinho, você é tão focado, não sei o quê, barará, você não quer ir? Eu, não gosto disso não gosto de apresentar, não gosto de falar. E elas foram me encorajando, como eu gostava muito do teatro. E a partir do teatro nasceu uma outra pessoa, que sou eu hoje, que vos fala aqui, né, que conseguiu relacionar, conseguiu conversar e tudo mais, e foi seguindo a vida com todas as máscaras, né? Sim. Mascarando tudo. Mas eu lembro, por exemplo, até hoje menos, né? Mas problema com leitura. De repente, eu falo bem, mas não necessariamente eu escrevo bem. TCC é um caos para mim. É um suporte que eu preciso. Entende? Porque eu falo meia dúzia de palavras, eu já entendi o conceito, mas precisa falar 1000 coisas e desdobrar em tantas coisas. Sim. É redundante. Então, essa escrita extensiva, para o autista que é extremamente objetivo, dói. Tá? Então, outra coisa que vocês vão ter que observar é qual é o nível de suporte, ou que suporte essa pessoa específica tem. Perfeito. É barulho? É luminosidade? É ruído? O meu é conflito. Não lido e eu espano em conflito. Você diz conflito, tiver que administrar uma questão de divergência de informações, por exemplo, seria um conflito? Não necessariamente, mas sim, é um conflito, mas não é um conflito de ringue, como assim dizer. Entendi, perfeito. Conflito de ringue é algo que o autista espana, daqui a pouco ele não vai aparecer, outro dia ele não vai mais. Não coloca. Sim. Um cara, por exemplo, vai colocar no brainstorm, coloca o brainstorm de conversa, não coloca um brainstorm de debate de qual tá com mais informação ou quem tá melhor, porque vai gerar um incômodo, normalmente gera um incômodo na pessoa autista, esse lugar de divergência, porque se você não tem habilidade social, ele vai ficar hiper atento, hiper estressado com os sinais, com as expressões não verbais, né, se a pessoa fez assim, então nós temos, por exemplo, muita dificuldade de às vezes, ler uma expressão não verbal. Nossa, mas você está falando assim, aí eu vou esquecer o que você está falando para tentar ler o que é isso aqui.
Nem vou ouvir mais o que eu vou falar. Aí, já tá aqui na minha cabeça. Ela tá fazendo isso porque ela tá brava, porque ela não sei o quê. Será que é comigo? Será que eu fiz alguma coisa errada? Então, esse lugar é muito sério. E às vezes o autista deixa de ir pro trabalho, ou sai, ou quer ir embora, por uma coisa pro típico, fala, nossa, que besteira. É, besteira pro típico. Pro atípico é algo que ele foi embora pensando nisso, e será que... E a mente enlouquece com essas pequenas informações, né? Então, muito provavelmente, o conflito vai ser mal administrado. E, de repente, ele vai sendo situação, vai vendo a situação, e, de repente, quando ele vai expressar, como ele tem dificuldade para expressar, ele expressa um pouco mais explosivo, ou um pouco mais direto, e as pessoas leem como grosseria, como tá desregulado, como tá... Entende? Sim. Porque não necessariamente a resposta vai ser igual, porque tô aqui segurando, não sei como falar, a hora que sai muito, mas é porque aí não sei o que, aí parece que a pessoa tá surtada. Mas não, ela tá passando um recado, ou a coisa saiu num vigor. Demorou, e aí quando veio, já veio... Isso, então esse tipo de situação pode ser comum, pode acontecer. Mas lembrando que cada pessoa no espectro, por isso que não é um degradê, muito autista, menos autista. Tem pessoas, aí tem umas mandalas que você pode pesquisar lá, que fala assim, ó, tem mais dificuldade com habilidade social, tem mais dificuldade com espírito, tem mais geolocalização, tem mais dificuldade, ou seja, cada autista é único e tem uma coletânea de dificuldades diferentes entre si. E aí, num processo seletivo, você acha que seria importante explanar um pouquinho mais com a pessoa com essa característica, qual o nível de dificuldade que ela tem, e que Tenta não atenção falar que aquele time... dificuldade, tenta falar qual Dificuldade, não, perdão. suporte. Qual o suporte, perdão. Dificuldade acaba sendo taxativo. Todas as palavras que forem taxativas incomodam um pouquinho. Não diretamente, tá? Não diretamente, porque para o autista já é difícil lidar socialmente. Eu, por exemplo, estou ouvindo a sua dificuldade, falar a sua dificuldade, se eu tivesse um lugar assim, sua dificuldade então é de conseguir conversar com a equipe? Entendi. Entende? Então, qual suporte você precisa para se relacionar com as pessoas? Certo. E, então, seria interessante explanar com essa pessoa, de repente, que nós vamos absorver, sobre qual suporte que ele precisaria ter, e você acha que ter esse bate-papo prévio com um time seria importante, ou você acha que seria uma forma de expor? Fundamental. Perfeito. Fundamental que a equipe esteja muito ciente do trabalho social que a empresa está fazendo. Porque senão Legal. eles serão agentes que vão detonar com a coisa. E também não é para o pessoal chegar assim e falar assim, oi, você é autista? Não, gente, autista é um ser humano comum, como todo mundo, que tem algumas necessidades de suporte, ele não é um retardado. Com certeza. Muito Entende? pelo contrário, na verdade. Nem pode falar essa palavra retardado, que ela não existe, tá? Eu tô sendo péssimo, exclua essa minha fala. Mas eu só quis ter por força de expressão. Sim, sim, sim. Eu Tá? acho que ficou... Nem se fala essa palavra, tá? Mas eu só quis usar aqui para falar, oi, precisa tratar com essa caricatura antiga que existia, porque às vezes as pessoas, por falta de informação, entram nesse lugar. Aí o pessoal, aí ele já começa, sim, estão fingindo que estão me incluindo. Mas estão sendo capacitista. Tomar muito cuidado com o capacitismo, que é um termo utilizado para dizer que a pessoa só é se for capaz de. Então eu vou falar assim, não, capaz é. O que precisa de suporte, ajuda para determinadas frentes. É legal perguntar, dependendo, né? Se ele está indo como uma vaga de autista, provavelmente ele tem diagnóstico, provavelmente ele está em tratamento, né? Porque se não tiver diagnóstico, você não prova que você é autista. Você pode ter hipóteses. Então, para a inclusão acontecer, a primeira coisa, ele tem que provar. Tem que provar, até porque hoje em dia existe um estigma aí de que todo mundo agora é autista da internet, né? Todo mundo tem características X que se assemelha, mas para ser tem muita coisa investigada, a investigação é longa, cansativa, dolorida, toca em um monte de coisa muito dolorida para o autista para chegar. É uma investigação bem complexa, para algumas pessoas até traumática. Então tem pessoas que preferem nem ir atrás porque não querem mexer nessas questões, tá? Então tem um time que vai multidisciplinar e que vai observar. Mas sim, perguntar qual é o suporte que aquela pessoa necessita é essencial.
Mas, assim, extremamente dedicadas, extremamente producentes, extremamente compenetrada, focada, né? Você vai ter que falar para a pessoa não ser tão focada, você vai ter que falar para a pessoa pausar, você vai ter que falar para a pessoa respirar, porque como a pessoa é muito, e já tem esse estigma de não ser tanto, a hora que tem uma oportunidade, a pessoa quer ser a melhor do planeta e acaba apagando outros setores da vida por conta do hiperfoco, ou de repente a oportunidade vira o hiperfoco da pessoa. Eu falo por mim, sou louco workaholic, então é muito comum que de repente... Eu observo. Então eu sei que eu preciso, eu me coloco para ir à praia, me coloco para ir tomar uma cerveja, me coloco para ir, porque eu entendi, mas tem pessoas que não. Eu fico muito confortável aqui no meu cantinho, na minha, né? Eu queria um escritório aqui, que eu fico, gente, Tá seguro, tá do jeito que você horas, precisa. tranquilo, produzindo, fazendo, pesquisando, vendo tal coisa, né? Tanto que eu me meto em uma especialização atrás da outra. Por quê? Porque me deixa num ambiente seguro, mas aí também gera prejuízo social. Porque não necessariamente você tem figuras de apego, não necessariamente você tem amigos, então são questões de uma característica. Antigamente a pessoa era vista como tímida, como antissocial, como... Não, de repente a pessoa só era do espectro autista que tem esta e aquela característica, assim como a burnout, assim como depressão, assim como a ansiedade. E detalhe, muitas vezes pela negligência, o autista também tem outras situações, como por exemplo, no meu caso, além do autismo, eu também tenho algumas questões de depressão. Então eu faço apoio medicamentoso que me ajudou demais a lidar com algumas coisas. Por exemplo, eu faço uso contínuo da minha fluoxetina, maravilhosa, e do meu Fenstat. E a combinação dos dois, ou seja, você passa por uma série de investigações, e até você se adaptar com a medicação, talvez tenha algumas coisinhas que ficam meio diferentes em disposição e humor, isso é comum. E a pessoa não precisa ser julgada, ela precisa ser compreendida que ela está tentando se regular a esse mundo que não é fácil nem para os típicos, quiçá para os atípicos. Exatamente, não é fácil para ninguém. Se tem típicos aí se matando, enlouquecendo, se medicando, imagina para o atípico. Imagina, que complexo. Né? Em contrapartida, em outras situações, aquelas planilhas imensas de dados que não sei o que todo mundo enlouquece, ninguém quer. Às vezes o autista fala assim, não, gente, era só fazer um filtro ali, puxar para cá, que não sei o que. É muito comum você achar autista como analista de dados, como TI, como áreas que as habilidades De foco. de foco são essenciais. Quer ver? A área de prevenção de risco, área de compliance, a área industrial, área de projetos, são áreas que o autista vai muito bem. Então, também pensar em qual área você vai colocar é importante também, né? Entender que o suporte vai ser feito, que a empresa está fazendo um serviço social para a humanidade, é importantíssimo, porque os autistas até então eles não entravam no emprego porque nem passava no processo seletivo por conta da não necessária exposição em dinâmicas, que ele não vai ser o melhor colocado na dinâmica, muito provavelmente. Né? Alguns precisam de auxílio para escrever ou para expressar as ideias. Eu falo, se eu tivesse alguém que me acompanhasse na prova, que eu conseguisse falar sobre o que eu entendi, e a pessoa conseguisse transcrever em palavras ou adequar a linguagem na escrita, que essa tradução do que está na mente para o papel é um desafio, pelo menos para mim, né, é grande. Então, às vezes, a pessoa tem um senso incrível, eu vou mandar um e-mail, eu leio 300 vezes. Só que eu leio pensando, como será que um típico vai pegar isso e vai entender com o mesmo detalhamento, mas eu sou professor, eu entendo de didática, eu fiz teatro, teoria da comunicação, eu tenho uma série de especializações de inclusão, e eu sou muito privilegiado. A maior parte das pessoas não são. Não tiveram esse suporte. Não tiveram. E não tem essa ciência. Né? Eu fui para a escola, então você vai entender que o Robson é o autista. Não, o Robson, de repente, é o autista mais confortável em autoconhecimento, porque eu trabalho com isso, com sentimentos, porque eu trabalho com isso, virou meu hiperfoco, justamente porque era um gap que eu tinha, mas você pode trabalhar com alguém que
talvez nunca tenha ido, ou que não está fazendo um tratamento, ou que passou a vida toda com laudo e excluído. Então, é muita Ou que coisa. acabou de ser descoberto, de se autodescobrir, como você mesmo Como disse que foi meu foi caso. algo. Então, não é uma verdade, você não vai pegar uma coisa posta. Todos vão chegar com esse nível de situação. Não. Vai ter uma infinidade de possibilidades e de hipóteses, tá? Nível de suporte. Quando eu falo de nível de suporte, o meu é pequeno. Eu pego o metrô, eu dirijo, eu consigo arrumar minhas coisas, eu consigo me alimentar, né? Eu me viro. Níveis maiores de suporte são aqueles em que, às vezes, não tem comunicação. Tem autista que não fala, né? Tem autista que tem algumas questões neurológicas mais complexas, que precisam de mais suporte, menos suporte. Tem, inclusive, até o chamado nível 3 de suporte. Essas pessoas precisam de auxílio e de ajuda o tempo todo. Precisa de tutoria o tempo todo. Porque, de repente, não tem noção de perigo, de altura, de tal. Então, a pessoa vai vivendo E desesperadamente. uma pessoa nesse nível, você acha que nós temos essas pessoas com um grau 3 dentro do mercado de trabalho hoje? Eu não consigo te dizer com certeza, mas normalmente não chega, não dá, porque o nível de suporte é muito alto. Acho que até 2 ele consegue transitar, né? Mas 3 é um nível que acaba não conseguindo. Então é a galera que tem acesso ao LOA, né? LOA, que parece que é a assistência social. O nome do, enfim, o Isso, o acesso a programa. Então são isso. pessoas que têm um apoio muito maior. Eu sou um desserviço para essas pessoas, porque eu consigo Você é totalmente autônomo, apesar isso. Só para você da questão. entender, o que era entendido como autista era tudo que estava do nível 2 para 3. O Certo. que é nível 1 de suporte hoje tem as mesmas características em relação a suporte. A diferença é que tem gente que precisa de mais suporte, eu preciso menos suporte, mas está no mesmo lugar. Mas antigamente, quem tem a minha característica, que é o nível 1 suporte, era chamado de síndrome de Asperger. Asperger foi um médico psiquiatra nazista, da época do nazismo, e ele selecionava as crianças que seriam úteis e as inúteis. Muito ruim, por isso que não é mais chamado de Asperger. Né? Entendi. Até o DSM antigo, 10, vem como Asperger, Né? né, por olhar. É isso que eu ia falar, mas ainda hoje se dá esse diagnóstico, né? Tá, Porque eu conheço então, casos recentes que foram dados este diagnóstico. isso é autista nível 1, porque o DSM-11 ele já vem com as nomenclaturas Entendi. adequadas. Tá? O DSM-10 ainda tem. Então, eu estou para o DSM-10 como Asperger. Asperger, nós temos pessoas com esse nível de suporte, mas que conta com algumas altas habilidades. Então, de repente, onde eu estou no meu hiperfoco, eu consigo ficar muito bom naquela coisa. Aí vamos trazer alguns exemplos de filmes. Good Doctor. Quer assistir um filme bom? Vai ver o Good Doctor. Os conflitos que ele alcança por conta do que ele sabe, e aí de repente tem um especialista X que tem 30 anos de trabalho e fala, meu amor, seus 30 anos de trabalho, puf, e ele derruba teses porque ele tem o hiperfoco e normalmente o autista tá certo. É incrível. Não significa que ele está certo, como ele vai se expressar, como ele vai colocar coisa, mas a hipótese levantada é muito coerente e verossímil. Tem alguma coisa na mente que recruta neurônios e te traz algumas respostas que às vezes nem ele consegue explicar. Tá? Isso é muito comum, tá? O que era até então Asperger, né? Por conta das altas habilidades. Então, o hiperfoco, então tem esse filme que é muito bom, Good Doctor, tem uma advogada incrível, uma advogada Eu sei qual que é. É algo, acho que é muito bom. extraordinária. Nossa, aquela menina, né? Advogada Lógico que extraordinária. tem caricatura porque é ficção, né? Então eles Sim. colocam umas caricaturas, então ela fica meio. É a característica que colocaram lá. Não necessariamente o autista terá uma característica para você identificar.
Sim. Mas ela tem os desenhos dos traços da pessoa é muito, né? Costumo de comida, por exemplo. Se eu vou no Mac, eu como só Big Taste. Eu vou comer outra coisa e falo, ei, não era Mac. Então, o sinônimo de Mac para mim é Big Taste. Perfume, eu uso só Zad. Eu não uso outro perfume. Tipo de roupa, malha, só esse tipo de roupa. Normalmente eu arranco etiquetas, porque elas parecem que estão me arranhando dependendo da etiqueta. Então tem tipo de roupa, tem tipo de lugar, de iluminação, por exemplo, aqui, ó, abaixado. Se eu tiver com ela muito clara, eu vou ficar um pouquinho mais irritadiço. Então, isso é um suporte que eu preciso. Hoje eu consigo adequar, mas se você oferecer essa condição, é legal. Por exemplo, ambientes muito ruidosos, por exemplo, ontem. Ai, que insuportável. A proposta era ir para o spa. E o spa era para a pessoa deitar e relaxar. E o pessoal. Gente, tem que fazer aqui. Que bosta é essa? Aí você vai, hoje eu respiro. Outra época eu falo, gente, vocês não entenderam a proposta? A proposta da diretoria era todo mundo vir para o spa, para se centrar, para respirar, para deitar aqui, ouvir a musiquinha. Não deu para entender que é isso aqui, não? E não conversar. É? Então existe. Tá vendo? Eu tô sentindo o que eu tô narrando, porque pega paulista, entende? E aí eles como apurado, como destemperado. Não, mas, ué, gente, não era spa? Não era para ficar quietinho? Vamos lá para um parque, vamos para uma rave. Então, essas coisas são irritantes, porque não ornam com o combinado. O combinado não sai caro. Sim. Por exemplo, se você tiver processos claros e bem definidos, é muito bom e confortável para o autista. Regras, muito. Discriminação objetiva do que tem que fazer. O óbvio precisa ser dito. Como assim o óbvio precisa ser dito? Ah, não, mas isso aí é óbvio. Óbvio para quem? Ninguém me disse. Ah, não, mas é claro que aqui na empresa a gente... a gente quem? Quantas vezes? Por qual motivo? Qual a justificativa? Qual o impacto disso na rotina? É porque você está mandando ou é porque faz bem para o negócio? Porque tem muito líder que faz porque ele quer, não porque tenha sentido. E o sentido Sim. objetivo da ação para o autista é muito bom para ele se sentir seguro e que a entrega está acontecendo. Tem um livro muito bom chamado Eu Preciso Saber Se Estou Indo Bem. Acho que ele está lá na mesa. Não estou aqui. Preciso saber se estou indo bem. Ele fala do dar e receber feedback. É importante para o autista saber como ele está indo, porque como ele já tem um nível de criticidade muito alta, ter falas objetivas do que ele precisa entregar e do que ele está entregando é muito bom e reconfortante. E como que você acha que seria ideal? Deixa eu pegar o livrinho, que tem uma página muito boa. Peraí. Tá bom. Este. Preciso saber se estou indo bem. E nesse preciso saber se estou indo bem, ele tem... Esse baldinho se repete algumas vezes. É incrível também. Ele traz aqui o baldinho do feedback. Então, nós temos... Por isso que o método de dar feedback também é importante. É uma conversa. Tem um método de feedback, né? As pessoas acham que feedback é... Não, você tem método, você tem métrica para dar feedback. É importante. Então, por exemplo, você tem um feedback positivo, que é a repetição de comportamento. Tá muito bom. É assim mesmo, olha, desse jeito. Essa validação contínua. Tanto que a terapia melhor para o autista é a TCC, que é a terapia cognitiva comportamental. Às vezes o pessoal manda o autista para fazer psicanálise. Tem alguns que vão dar super bem. Eu, por exemplo, com a psicanálise, né, no meu caso, não funciona. A TCC acaba saindo melhor para o autista. Feedback positivo, repetição de comportamento. Feedback corretivo, uma mudança de comportamento.
olha, tal situação, ao invés de ser assim, ó, vamos fazer desse jeito? O que você acha? Vamos fazer não sei o quê? Ó, tal coisa foi feita assim, que tal fazemos desse jeito? Por isso, para aquilo que, olha, vai dar este resultado. E a pessoa assim, eita, ela vai ficar testando o resultado. E é capaz que ela volte para você. Falei, olha, essa rota que você propôs não deu aquele resultado que você falou que daria. E não é que ele está julgando a autoridade ou a hierarquia. É que ele está se testando e testando o método, porque ele é muito analítico, objetivo, né? E com vontade de fazer a coisa acontecer. Muita vontade, insuportável vontade de fazer a coisa acontecer. Tá? Desprezo, porque fala que o desprezo é um feedback ofensivo. Se você despreza, se você não observa, se você fala que a empresa está fazendo o seu papel de inclusão por fazer, péssimo, isso ofende. Inclui, põe lá na cadeirinha lá. Você vai querer... Não, você tem que ter uma função de verdade, instituída. Algo que gere valor, de fato. Exatamente. Porque colocar para falar que tem, que está sentado e que faz e que não sei o quê, não. Você está fazendo a pessoa perder tempo e não se desenvolver. Isso não é inclusão. Sim. Isso é a empresa querendo ter 1 de 100 para dizer para o governo que está tendo entrega social. O autista vai pegar isso de cara. E você acha que... perdão, desculpa. Você acha que um feedback ideal seria... a periodicidade desse feedback ideal seria uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, ou não... O ideal é mês, porque tem empresa que vai fazer por de 1 ano. Acho que o padrão é mês, mas não significa que você não vá fazendo uma série de validações, em especial no momento de adaptação, que é a fase mais difícil. Sim, sim. Eu pergunto porque, por exemplo, eu me coloco até nessa posição, tá, Robson? Eu sou uma líder de equipe e hoje, com os meus agentes, eu tenho o hábito de mensalmente aplicar um feedback. E aí a minha dúvida, até caso eu venha, de repente, absorver um colaborador assim, se eu poderia manter ou se realmente seria ideal, lógico, fora o período de adaptação, se eu posso manter com ele também esse período de Mas você vai notar que se você criar vínculo, ele vai meio que implorar, se ele falar, fiz uma coisa, ele vai te acionar muito. É comum que autistas tenham um hiperfoco em querer validação para ver se está certo. Porque já é tão complexo na cabeça dele que ele erra, que ele não sei o que ele toma bronca, então ele fica muito ligado, posicionando, querendo mandar, não sei o quê, porque tá sozinho, ele vai ficar pensando, vai achar que ele não tá trabalhando, então passa um monte de coisa na cabeça. Então, se você tiver um desse, é muito comum que ele fique te fazendo vários alertas. O colaborador normal já é assim, ele já geralmente ele já fica nessa autovalidação, será, e cobrando, né, a gestão. Provavelmente vai ter um grau maior, então ele vai te desprender um pouco mais de atenção. Esse é um suporte. Aí é um suporte emocional. Porque não tem só suporte operacional, tem suporte emocional. E se você criar vínculo, meu amor, você tem a melhor pessoa para lidar, para trabalhar e para fazer por você. Você vai virar Deus na vida dessa pessoa. Vai ser a pessoa mais admirável, porque deu oportunidade, porque tá lá junto, tá fazendo ele se superar, tá fazendo ele entender que a entrega dele tá despertando serotonina de autorrealização, porque todo mundo sonha ou gosta, desde a criança, da validação. Não tô falando de condicionamento, de Skinner, nada disso. Tô falando de experiência real. Todo mundo gosta de ser elogiado, né? E tem o feedback insignificante, que é a resposta mínima. Tipo, ok. Fica ok. A resposta mínima não é feedback, significa. Então, esse livrinho aqui ele é bem interessante, ele me ajudou muito a como dizer para os meus líderes como eu preciso ser direcionado. Mas, mais uma vez, eu estou fora da curva do usual. Sim, sim. Tá? Mais ou menos, esse é o mapeamento para trazer. Mas estou falando do nível 1 de suporte, da qual eu faço parte. Se você, talvez você precise fazer a sondagem com uma situação de nível 2 de suporte, né? Isso é importante. É lógico, como eu digo, que o nível de suporte vai conseguir ter resultados, performance, de uma forma muito mais efetiva do que o nível 2 de suporte, pensando no alcance típico. Não significa que o valor da entrega de alguém de nível 2 de suporte não seja incrível. Entende?
dentro do que é possível para aquela pessoa. Por isso que eu acho muito complexo os processos seletivos, que tem lá uma árvore, aí o processo seletivo é o macaco, a girafa e o peixe. O processo seletivo vai ser bem justo, igual para todo mundo. Quem subir na árvore e pegar uma fruta primeiro, passou. Gente, o peixe não vai passar nunca nesse processo seletivo. Com certeza. Se ele não tiver um suporte que leve ele até lá, que ele consiga alcançar, ele vai pegar a maçã. Mas se ele tiver suporte. Então, o conceito de suporte é como você ajuda aquela pessoa naquela condição a alcançar ou estar pleno naquela tarefa, naquele fazer. Perfeito. E esse exemplo que você deu agora foi magnífico, inclusive. Que bom. Maravilha. Alguma dúvida, alguma observação? Não, Robson, na verdade, eu só tenho a agradecer, foi, assim, um bate-papo muito construtivo mesmo, você não faz ideia. Sim, e ficou muito claro tudo que você trouxe, tudo, o seu ambiente, inclusive, e o que a gente tem que ter atenção no ambiente dos demais, né, em situações diferentes. De novo, muito obrigada mesmo, o que você trouxe vai agregar muito valor aqui para a gente. Vou compartilhar aqui com o time que a gente está buscando essa pesquisa, buscando esse trabalho. Os colegas do meu time também estão nesse processo também de busca. Você está autorizado, estou gravando aqui, para formalizar a autorização, você está autorizado a usar áudio, imagem na íntegra de tudo que foi dito. Lógico, não vai publicar na rede, porque eu estou umas coisas, claro que não, contando a minha própria empresa e tal, mas para nível de informação, só a diretoria, porque às vezes a diretoria está muito alheia disso, e eu tenho um canal didático muito bom, então se você quiser mandar para a diretoria, você está autorizado a socializar com o seu grupo aí da melhor forma, porque eu estou prestando um serviço para os meus, né, para quem de repente está numa condição parecida com a minha. Com certeza. Mais uma vez, muito obrigada, e precisando também de algum ponto do meu lado aí, no que eu puder te apoiar, como você me apoiou agora, que você está me apoiando muito, tamo junto, Robson. Eu digo, se você precisar de suporte na vivência, se tiver uma dúvida sobre alguma coisa que aconteceu, para eu trazer, se eu não tiver, eu vou buscar em algum lugar para te dar alguma solução, ou até indicar especialistas para alguma situação que de repente possa aparecer. Se você for criar alguma situação institucional também para a empresa, você pode ficar legal. Fechou. Obrigado. Muito obrigada aí. Excelente final de semana para você, excelente sábado. Valeu, meu amor. Tchau. Beijos, tchau.